Fala pessoal, então continuando a saga de esperar nos conteúdos novos. Então o Pandinha, né? Acho que vocês já devem ter visto, né? A galera adora que ele anda rebolando, né? Ele é um dos pets mais fofinhos ao meu ver. Então ele vai chegar aí logo mais pra gente, né? No global. E eu pensei em gravar esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho dele, tá? Infelizmente no teste server é um pouco complicado fazer esse teste de pet, tá? Simplesmente porque a gente não tem o Flutuel aqui, o pet do Halloween. Então fica muito difícil a gente comparar, porque a gente sabe que hoje em dia os players estão usando gato e dragão, gato e Flutuel, né? Acredito que poucos, né? Mas que não pegou o dragão. Ou já tiraram o gato de lado e estão usando o dragão e Flutuel, certo? Acredito que o meta já está para um dragão e Flutuel, né? Deixando o gato de lado, a maioria das classes, né? Quem tem os engrams já formados. Só que fica muito difícil de comparar o dragão e o panda, tá? Especificamente porque, no caso, por não ter o Flutuel. O que a gente sabe é que, olhando para os stats dele, então ele dá crit damage, tá? O stat de força e inteligência é padrão, mas ele nos dá crit damage, 14%, tá? E vida base, 6,8%, ok? Nas evoluções, então, ele aumenta os stats e temos a questão de que ele melhora o ultimate dele. Então, depois de usar ela, o mestre ganha crit damage por 12 segundos, tá? Olhando aqui para as skills, então, se eu for olhar o ultimate dele, que é o bambu marcial, ele ataca o alvo, tá? E depois que a gente usa essa skill, ele invoca 2 pandas adicionais que também fazem algo semelhante, certo? E isso vai aumentar o crit damage do mestre em 20% por 12 segundos. Então, somado ao atributo base dele, nesses 20 segundos a gente aumentaria o nosso crit damage em 34%, que é um valor grande, certo? Se formos olhar os multiplicadores dele, então a técnica do bastão dá 4.500 e cada um dos pandas dá mais 1.296, certo? Então aqui nós temos... dá para arredondar para 2.600, certo? Somando os dois, aí vai dar 6.500, 7.100, né? Aproximadamente ali para facilitar a conta, né? Aproximadamente 700 daria 7.092%. Se a gente fosse olhar, por exemplo, para um Agumon, daria 3.200 de dano, certo? Que outro pet? Comparação meio irreal, né? Mas é um valor muito mais alto, certo? Indo para a segunda, né? O panda invoca um avatar, perfumando uma técnica secreta. E quando o mestre dá dano, certo? Então quando a gente tá batendo no boss, no dummy, ele invoca esse avatar e esse avatar dá 12 ataques. Cada um deles dando 265% de dano, tá? Então se a gente fosse fazer 265 vezes 12, 3.180% de dano, ok? Olhando agora para o Drunken Steps, então o panda bebe, no caso, e ele nos dá dano bônus, certo? O que acontece? Depois de castar a ultimate, esse efeito fica dobrado por 15 segundos. Então, ele é randômico, tá, pessoal? Essa é uma parte um pouco chata, que o dano vai de 0 a 10%, ele aumenta. Então pode não aumentar ou pode aumentar 10%. E o move speed aumenta em 4%. Beleza. E aí a passiva, então, que eu acho que ela tem um valor muito bom, que o dano do mestre, a boss aumenta em 6% e o inimigos com shield break mais 4%, certo? Se a gente fosse olhar, por exemplo, o Gatomon aqui, o dano a boss dele era 5% e a Mech 2%, né? Aqui nós temos 4% de dano a boss e 4% de debuff. Óbvio que não é uma comparação muito justa, né? Aqui é dano de atributo e o gato é só atributo, certo? Então nesse aspecto, além de ser muito fofinho, né, pessoal, ele parece bem útil. Eu vou só
bater no dummy um pouco pra mostrar pra vocês como ele funciona aqui, certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é equipar o pet, né? Então vindo aqui, castando. Ele fala 2, né? Mas na verdade ele acaba invocando 2 panas adicionais, certo? Mas aí tem aquele efeito juntando com esse aqui, certo? Ele acaba, esse aqui no caso, ele dobra esse efeito, né? Então, vamos lá de novo, só pra vocês verem o pandinho. Então aqui ele dá uns 285 M, tá? E um fato muito importante que eu esqueci de comentar é que o cooldown é 40 segundos, certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque, por exemplo, um dos aspectos fortes do Floatwell é a questão de que ele mantém esse efeito de 3 peças uptime o tempo inteiro, certo? O cooldown do Floatwell é 15 segundos, aqui nós temos a cada 20 segundos. Então esse panda normalmente vai ser bom o que? Usar ele junto ao dragão, por exemplo. Então, vou usar os dois juntos para estacar o conjunto, certo? Talvez ele substitua o dragão, né? Mas como eu falei, necessitaria ver o Floatwell para sabermos disso, certo? Então aqui, ó, 188, né? Acredite-se que vamos usar ele 3 vezes. Daria 600 M de dano, né? De novo. Consegui usar ele 3 vezes, né? Então se a gente fosse ver aqui, ó, nesse caso, certo? Martial Bumble 3 vezes e o Dragon Submission 1 vez. Dragon Submission, então, pra quem não lembra, é quando ele invoca um avatar e ele performa as martes arciais, certo? Então é isso, pessoal. Valeu!